Meus amigos, hoje eu estou aqui com nosso amigo, um especialista de partes técnicas, de especificações de produto, que é o Anderson Dantas, que ele é consultor, é um monte de coisa, né? É um profissional da área de treinamento, ele discute especificações de produto, vocês já sabem, né? Quem acompanha já conhece, ele tem um canal no YouTube também, tá certo? E o Anderson está aqui com a gente hoje por um motivo mais específico, né? A gente vai debater algumas características dos pesadões do mercado de hoje, ou seja, a faixa dos 500 cavalos e acima, tá? Então, nós vamos tecer algumas observações justamente para tentar trocar ideias e ver aí com vocês algumas indicações que podem ser úteis para quem tiver que resolver, que tomar alguma decisão, né? Ou seja, a partir do Euro 6, o que vale a pena? Mais ou menos, né? Esse caminhão ganha aqui, perde ali. Então vamos ver o que ele tem para dizer para a gente aqui. Como uma primeira apresentação. Anderson, a bola está com você, cara. Saudações a todos, boa noite, muito obrigado pela oportunidade, né? Grande mestre Roberto, né? A gente sabe, todo mundo sabe que eu acompanho os seus trabalhos desde criança, desde 1984, quando comecei a comprar a revista Carga e Transporte, e tinha lá o encarte com as especificações técnicas, e eu sempre gostava de devorar aquilo lá, muito bacana. Olha só a que nível chegamos, né? Hoje, de cabelo branco, né? Pois Eu aqui é. com o grande mestre Roberto, o O tempo discípulo do passa, mestre. cara. O tempo passa, o tempo passa. E a gente, com essa paixão por caminhões que arrasta-se há anos, né? O fone aqui. Essa paixão por caminhões que se arrasta há anos. E de lá para cá nós temos visto aí grandes evoluções tecnológicas, passamos pelo Euro 5, que foi um divisor de águas no nosso mercado. E agora chegamos ao Euro 6, né? Eu acho assim, um Euro 6 meio que, não sei se caberia no momento, um Euro 6, sem uma grande renovação de frota, né? Já comentamos sobre isso. Grande parte da nossa frota, principalmente com os autônomos, é uma frota antiga, velha, poluente, insegura. Acho que os autônomos deveriam sim ter uma oportunidade de trocar o seu caminhão, se não por um zero, pelo menos por um emissionado, que seria um caminhão Euro 5 acima de 2012. Mas que ele tivesse condições sustentáveis de fazê-lo, não é mesmo? Mas, porém, todavia, contudo, como diz, né, grande parte das pessoas, estamos aí com o Euro 6 e junto com ele grandes evoluções tecnológicas, de trem de força, de motorizações. Então, o mercado tem nos agraciado aí com excelentes produtos, né? Antigamente a gente via em revistas internacionais, nossa, olha o que tem lá fora. Tem lá fora hoje. Está aqui, né? Tá aqui. Com as Os fabricantes. diferenças de legislação e de capacidade econômica, vamos dizer, do mercado, né? É o que Sim, tem. mas estamos, né, equiparados, né? Certo. Não na sua totalidade. Por que eu falo não na sua totalidade? Porque eu vou dar um exemplo da Volvo, né? Lá fora nós temos uma motorização com turbo compound, né? Onde nós temos lá um motor, por exemplo, uma motorização turbo compound de 460 cavalos lá na Europa entrega fantásticos 2.600 Nm de torque, né? Eu pensei que essa motorização viria para o Brasil, mas acho que no primeiro momento a Volvo quis só trazer mesmo o D13K com as inovações, principalmente no sistema de injeção, que agora é Common Rail, não é mesmo? E atendendo às normas, né, de emissão do P8, né, para o P8 que é similar ao Euro 6, não é mesmo? E, lógico, né, pessoal, em todos os fabricantes e montadoras, o Euro 6, ele tem sim, né, sistemas de pós-tratamento mais complexos. Alguns usam EGR, como é o caso da Volvo, né, outros não, outros só ficaram ali com SCR, aquela coisa toda. Mas nós temos aí os sistemas de pós-tratamento, sim, mais complexos em as montadoras e fabricantes aí de caminhões aqui no Brasil. Quer dizer, essa questão de você dizer, pô,
falta um programa de renovação de frota. Essa é uma briga muito, muito antiga, muito antiga. Dizem que agora deve vir alguma coisa, né? É só conversar aí numa outra hora com nosso amigo Saltini, tá certo? E porque não adianta, se você for ver assim a proporção dos caminhões, por exemplo, a hora que lançou o Euro 5, né, e pouco depois, a proporção dos caminhões com Euro 5 sobre a frota circulante e a influência disso na redução dos poluentes, é ridículo, né? E agora vai acontecer a mesma coisa com o Euro 6, vai demorar para pegar. Agora, enquanto não tiver essa renovação, não tirar das estradas e das ruas, né, essas tranqueiras mais antigas, porque não é só o motor antigo, você acaba vendo que até pelas dificuldades financeiras, os caminhões, muito caminhão que está rodando aí, não devia mas nem pegar lata de lixo, porque está muito ruim, né? Tem muita coisa feia aí de ver. Pois é. Então, vamos ver se essa renovação de frota, se esse programa dessa vez. Mas isso aí é só vendo, viu, cara? Só vendo para crer, porque a gente escuta isso há tanto tempo, né? Verdade. Enfim. Tomara que aconteça, né? Porque o autônomo sofre muito, né? Bem injustiçado, tem condições de financiamento muito diferentes aí de grandes empresas, enfim. E grande parte do transporte está na mão dos autônomos, né? Dos pequenos transportadores. Eu acho que eles deveriam ter, sim, uma chance de, pelo menos, trocar o seu caminhão por um caminhão emissionado, não é verdade? Um caminhão Euro 5 e tudo mais. Mas vamos esperar para ver, né? O menos velho, né? É, com certeza. Vamos esperar para ver. Vamos falar um pouco então de Fenatran? Vamos falar de Fenatran, que foi, vamos dizer assim, um marco, né, de lançamentos dessa novidade, né? Foi onde se apresentou o Euro 6, motorização, foram apresentados alguns modelos novos, Sim. né? Então, em primeiro lugar, assim, a Fenatran para mim esse ano, eu só fui numa quarta-feira, né, inclusive dia de rodízio do meu carro, e infelizmente eu demorei quase 1h30 para entrar na Fenatran, chegou na hora, cancela, desgramento, eu não quis abrir, meu carro tem sem parar, e o cara falou, você pega um tiquezinho aqui e paga, eu falei, não rapaz, pelo amor de Deus, eu tenho sem parar, aqui para fazer uma leitura do meu sem parar e tal. Aí, papo vai, papo vem, deu uma resenha, tal, até que leu, aí eu entrei, e, enfim, 1h30 para entrar na feira. Eu acho assim que o Expo Imigrantes, ele não tem, na minha opinião, na minha humilde opinião, ele não tem uma infraestrutura bacana assim para absorver um evento desse porte, tá? Isso porque nós estamos no fim de uma pandemia. Muitas pessoas, né, deixaram de ir por esse motivo, creio eu também. Mas estava cheio, estava lotado, estava, enfim, nossa, estava demais. Eu quis fazer alguns vídeos lá, não consegui entrar em alguns caminhões, não consegui chegar nem perto às vezes, né? Porque estava muito cheio demais. Nossa, muito cheio, 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 cheio. Além dos E eu, custos, né, cara? Porque imagina o seguinte, a gente que tá lá trabalhando, falando do evento deles, pô, para você deixar um carro naquele estacionamento todo o período da feira era coisa de 70 pau, 80 pau. Quer é, dizer, por dia fica muito caro, difícil, né? muito difícil. E para chegar à infraestrutura, Não. fila para ir no banheiro, cara, nossa, essa Fenatran 2022, eu fiquei decepcionado. Outra coisa que me decepcionou, né? Vai no stand, antigamente você tinha os totens ali, uns tablets com todas as especificações técnicas ali, coisa e tal. E a maior fabricante de caminhões do Brasil, QR Code. Cara, quando eu bati o olho, como é que é? A especificação está no QR Code? Né? E a pessoa que não tem acesso a um QR Code? Né? E ali, às vezes, sem sinal de internet, enfim, até você tentar ver uma especificação no caminhão, cara, ficou uma coisa assim que eu, particularmente, eu não gostei. Eu achava melhor ter as especificações técnicas ali, como algumas tiveram, né? Um Tem uma totem ali, um coisa, também código. uma outra coisa nisso daí, Anderson, porque os grandes fabricantes, eles passaram a adotar uma nova política de sonegar a informação.
a qualidade da ficha técnica caiu brutalmente. Caiu Antes você muito. tinha as informações todas, você conseguia pegar relações de redução de uma caixa, de todas as opções de caixa. Hoje você não tem mais nada disso. Não tem Eles mais não nada disso. divulgam, quer dizer, o que é? Está com medo que o concorrente vai lá e estude as coisas? Não É. sei, quer dizer, isso aí. Como é que você vai vender caminhão usando somente essas coisas de clique na internet, cara? Não, Caminhão não você tem. precisa explicar, é uma coisa de trabalho, sabe? Você não compra pela cor, bonitinho, pelo design, quer dizer, isso ajuda, mas é outra conversa, né? Caminhão é bicho profissional, sabe? Sim. O caminhão tem Então, que dar rentabilidade, né? sim, O você tem caminhão que tem que ser fazer cálculos, rentável. é isso que você tem que explicar. Não é mostrar que influenciador fala bem do caminhão e aí as pessoas vão ficar sabendo que o carro existe. Mas e daí? Sim, Para entender o que significa esse carro aí é outra conversa, né? é verdade. Isso aí os E tivemos. marqueteiros de plantão precisam rever essa postura, sabe? E É verdade. rápido. E vender caminhão é algo complexo, assim, né? Você tem que conhecer a fundo, né, a operação do seu cliente, saber indicar uma relação de diferencial, qual é a potência mais adequada, enfim, adequar várias. Hoje você vai configurar um caminhão Scania, por exemplo, você tem N configurações, um Volvo, você tem N configurações, Mercedes, você vai lá no MBKS da própria fábrica, lá você vai configurando também de acordo com as necessidades e tudo mais. Então não é aquilo que você falou, é um bem de capital, aquilo ali vai gerar ganho, né? Mas até que ponto você tem uma devida assertividade na sua escolha, não é mesmo? Então, muitos eles vão para o primeiro momento na escolha do preço, né, de aquisição, sem ver lá na frente um TCO, que é o Total Cost of Ownership, é o custo total de propriedade, e é um cálculo complexo de se fazer. Consiste em calcular, né, qual é o custo total de você ter aquele caminhão ao longo de 5 anos, né, levando em consideração manutenção, depreciação, consumo de combustível, entre Isso outros tinha que fatores. ter ali, quer dizer, algumas simulações para você ver na hora como é que ficaria o custo total de propriedade nas aplicações em que você solicitar, Sim, né? e Para são N aplicações, né? você começar a tirar os seus padrões, as suas conclusões, pô. Sim, E vai com dar certeza. diferente, né? Se você chegar num caminhão da marca Y e depois for para a marca X, vai dar resultado diferente. Sim, resultados diferentes. E aonde aquele transportador for rodar a disponibilidade de um concessionário daquela determinada marca, naquela região, por exemplo, né? Preços de peças, a próprio treinamento de rede, tá? Porque uma das coisas aí que lá atrás acabou com o MAN, né? Foi praticamente isso, né, Roberto? Nós tínhamos aí uma rede Volkswagen acostumado com os caminhões menores, aí chegou o MAN, né? E aí a pergunta que eu faço, toda a rede estava com o seu capital humano e capital físico, físico que eu falo seria os ferramentais, aquela coisa toda, e o seu capital humano preparado para a chegada do TGX quando ele veio? Mas aí eles dizem, né? Essa explicação eles deram depois da que fecharam as operações MAN no Brasil, né? Eles disseram que era a questão da nacionalização de componentes. Isso aí pesou mais, né? Segundo o fabricante. Mas, Porque assim, para aí o você mercado desenvolver acaba. programas de nacionalização, né, o custo É, final custo. depois. Foi o que aconteceu com o Arox, né? Muita gente perguntou por que ele não veio nesse primeiro momento com o 471. Bom, o 471, né, para quem não sabe, é um motor importado, um motor extremamente moderno. O motor OM471 ele tem soluções que apenas ele tem, algumas soluções tecnológicas que só ele tem mesmo, em termos de tecnologia. Foi projetado pelos auspícios de Stuttgart, mas a gente sabe que teve participação das engenharias, né, da Detroit Diesel, da Mitsubishi Fuso, mas tudo, lógico, né, liderado ali pelos alemães ali. É um motor extremamente fantástico, já está em sua terceira geração.
Só que é caro, né, Roberto? Agora você imagina, você pegar um Arox, né, lá nos confins aí de algum lugar aí, de um lugar remoto, e aí o que você colocaria? Você como fabricante, um já conhecido OM 460, que é um motor irmão do 457, só muda o custo dos pistões, ambos têm 128 milímetros, 457 tem 155 milímetros de curso. É a geração anterior dele, né? E no 460 você tem 166 milímetros de curso, que confere uma cilindrada de 12,8 litros. Mas ambos têm 128 de caneco, né? O diâmetro ali é igual, tal. Tanto é que ambos são irmãos, né? O motor é a mesma, injeção, PLD, Pump Electric Diesel, que os alemães chamam, né? De bomba tubo-bico, aquela coisa toda. É um motor antigo, né? De concepção um pouco mais, bem mais arcaica do que o 471, lógico, mas é um motor confiável, todo mundo sabe mexer, né? Tá entregando bons resultados aí. Não é aquele supra-sumo em torque, né? Haja visto que ele não tem curva plana, mas deu uma melhoradinha e tal. Mas é um motor que atende a necessidade, né? E é um motor confiável, robusto, cabeçotes individuais, enfim, é uma manutenção barata, todo mundo conhece, todo mundo sabe mexer. E eu acho que foi uma escolha bem assertiva. Então, quem não conhece, né, quem olha de fora, fala, poxa, mas não pôs o 471, que não sei o quê, tal coisa e tal. Gente, é complexo isso é muito complicado. Às vezes você vai comprar uma frota de 100 caminhões para rodar no meio do nada, e aí toda a máquina é passível de falhas. Dá um BOzinho lá e quem sabe mexer no 471? Já treinou todo mundo na rede? É. Né? Porque o treinamento de rede custa caro. E vai encontrar peça? Vai encontrar peça? E se encontrar é barato? Olha a alta do dólar aí. Né? Então nós temos aí várias barreiras aí na introdução do 471. Também tivemos barreiras para a introdução do 936 e do 934, que são os motores mais modernos que entrariam no lugar do 934 e 926, mas eles fizeram com que o 924 e o 926 também, nos caminhões leves e médios e semi-pesados, atendessem ao Euro 6. E continuamos aí com os motores mais antigos. Bom, pelo menos acharam uma solução, ele está resolvendo e vai tocar, né? Vai tocar, não tem problema, está atendendo muito bem, né? Inclusive o motor do Acelinho é um dos motores mais duráveis de todo o segmento de leves, né? E vamos lá, por que é um dos motores mais duráveis, tecnicamente falando? Nós temos ali um motor 4,8 litros. Em segundo lugar, o 4 cilindros maior que nós temos no mercado é o D0834, com 4,6 litros. E aí vem o Cummins ISB, 4,5, e o ISF 3,8. Tá bom, então nós temos lá 4,8 litros, e uma das características do 924, no motor, no caso do Acelinho, por exemplo, é que a potência máxima ela é atingida a 2.200 rotações por minuto, já visto que nos concorrentes, a potência máxima ela chega em 2.500, 2.600, dependendo do motor, dependendo do modelo e tal. O que acontece? Você tem a potência máxima chegando sempre, né, no mínimo aí 300 RPM mais cedo. Tá? Então você vai ter ao longo de um ciclo de um dia um motor que vai girar mais, aliás, vai girar menos, né, em relação aos concorrentes. E além disso você tem ali aquela potência específica, né, cavalos por litro, um pouco menor. Tá? Então você não vai ter, como é que eu vou falar para vocês aqui, um esforço térmico muito grande, né? Você não vai ter ali o motor trabalhando nos regimes mais extremos das suas pressões internas, nós já vimos que você tem uma folga um pouco maior devido ao seu maior deslocamento volumétrico. Né? No caso do Acelo, né, o problema maior nem é o motor, porque é outro porte e você tem que olhar aí de uma forma diferente. O problema do Acelo maior, nesse momento, como eu vejo, é a cabine. Né? A cabine. E eles já estão pensando num projeto novo para renovação. Só que ainda isso aí está guardado a 14 chaves, não é nem 7. O certo seria ter um atego leve, né, aqui no Brasil, mas isso custaria caro. Né? O que eles vão decidir? Você tem o atego leve, você tem o fuso, né? São outras alternativas. Né? Mas isso custaria caro, né? Aí eu não sei se deixaria o caminhão com um preço assim compatível com os concorrentes. Né? Para não perder muito mercado, porque a Mercedes, a gente sabe, é uma empresa que costuma espremer a laranja até o final, né?
Sim. Quando não dá mais, aí ela pega e bota outra. Mas, né, historicamente é isso. Mas voltando, né, aos caminhões aí na faixa dos 500 cavalos, os quentão, nós fomos agraciados aí com novos níveis de potência em todos, e fomos agraciados com uma nova motorização. Acho que um dos grandes lançamentos aí da Fenatran foi a motorização Super, né, da Scania, agora com freio motor de descompressão, tá? Não é o freio motor mais potente do mercado, CRB, não é, mas, poxa, já é um grande avanço, não é mesmo? Agora, uma coisa assim que, em falando-se, né, desses caminhões aí da faixa de 500 cavalos, 560 no caso, que seria o Scania Super, uma coisa que me impressionou foi o torque, rapaz, que eles conseguiram arrancar desse caminhão, né? 2.800 Nm, 900 a 1.300. Isso é... Rapaz, é um torque sério. fantástico. Outra coisa que me deixou, assim, impressionado foi a transmissão G33, né? Ela tem uma primeira trator de 20,8 para 1, né? Levando-se em consideração, nós tínhamos na GRS 905 uma primeira trator de 16,41 para 1, né? E além disso, a G33 tem uma overdrive de 0,78 para 1. Poxa vida, você tem ali uma primeira trator extremamente forte, muito mais forte do que a caixa anterior, e você tem a possibilidade também de uma overdrive que pode manter o motor em regimes mais baixos, haja visto que você consegue isso, né, com esses 2.800 Nm. Anderson, me diz uma coisa, você mencionou aí agora dois termos que chamaria a atenção, acho que valeria a pena uma pequena explicação, quer dizer, direct drive ou overdrive. Para os caminhões dessa faixa, onde é que ele... O que faz mais diferença? Estamos falando em caminhãozão, pesadão, motorzão, cavalão, né? Vamos aqui, vou comparar com o Volvo aqui, né? A E-Shift, a 2612, ela já está em sua 7ª geração, é uma transmissão fantástica, né? Ela já nasceu automatizada, não é verdade? Então não é uma transmissão que você pegou ela manual e automatizou-a, não. Ela já nasceu automatizada, é uma das transmissões mais fantásticas do planeta, tecnologicamente falando. Parabéns à Volvo, parabéns pela iShift que chegou em sua 7ª geração. Lembrando que nos caminhões estradeiros, a 2612 é uma AT, né? Quando é overdrive, ela é uma ATO, tá bom? Então a Volvo, ela preferiu trabalhar aí com as Direct Drive, e a Scania, né, ela já também, né, as versões estradeiras sempre trabalhavam com a GRS, né? Gearbox Rear, a letra R ali seria uma seção range e S de splitter, né? Então você tem uma caixa de marcha, uma seção range que seria caixa baixa e caixa alta, e o S splitter que seria a redução em todas as marchas, né? O número 905, o 90 ali seria o Stronger, né? O 90 seria o número interno da Scania que designaria, né, quão resistente a caixa é. E essa série 900 aí, essa série 90, a 905, ela suporta motores de até 2.700, mais ou menos de torque, tá? E o 5 é o nível de desenvolvimento, né? E quando vem acrescido da letra R é porque tem retardo, tá? E sempre você vai ver ali os canelinhas atrelados às transmissões Direct Drive. O que é uma Direct Drive? A última marcha, a relação é 1 para 1, então passa direto, né? A velocidade ali que você tem, a rotação do motor, ela não sofre nenhum tipo de redução na transmissão. Isso, o que vai propiciar para você? Menos perda por atrito, né? As perdas internas por atrito. E essa passagem direta da rotação que vem lá do motor e tal, chega no diferencial e ali sim ele vai sofrer aquela redução final. Seja uma 308, seja uma 285, no caso do DAF, por exemplo, ou do Meteor, né? 6x2 e tudo mais. E aí chega até as rodas, tá bom? Então a Direct Drive, a última marcha, a relação é 1 para 1. Então a rotação que sai de lá passa direto e ela vai sofrer a redução final no diferencial. Aí você tem, no caso, as overdrivers, né? Então quando você tem uma transmissão overdrive, você tem uma sobremarcha. E para fazer essa sobremarcha, você precisa de uma engrenagem, tá? E aí alguns defendem que tem uma pequena perda por atrito ao mover essa engrenagem. Mas aí tem uma controvérsia. Qual é ela? Geralmente, quando você tem cara, a engenharia é fantástica. Quando você tem aí uma caixa overdrive,
geralmente você está ligado a um diferencial mais curto um pouco, né? E esse diferencial mais curto, em esforços de morro acima, é como você está numa bicicleta e a coroa lá de trás, a coroa grande, você faz um esforço menor para subir uma subida, tá certo? E esse mesmo contexto, né, alguns defendem que há essa compensação na overdrive. Então, mesmo você tendo essa perda por atrito, por essa engrenagem, está fazendo essa sobremarcha, geralmente ela está atrelada a um diferencial mais curto, e quando você tem um diferencial um pouco mais curto, os esforços finais no treino de força, ali de morro acima, são menores, embora eu sempre considero a RFT. O que é RFT? Relação final de transmissão. Então eu venho multiplicando a relação da primeira marcha, a relação diferencial, e chego na RFT, que é a relação final de transmissão. Tá? Mas você vê como é que é uma coisa assim que é muito controverso, né? Uma vez eu estava no curso da Eaton, estava fazendo lá em Valinhos, curso da RT 8908LL, e aí eu perguntei para o professor a questão da overdrive, se realmente ela tinha alguma coisa a ver, né, com o consumo de combustível. Aí ele me falou, olha, nós temos essa pequena perda por atrito, porque quem faz overdrive é uma engrenagem, mas, né, se você tiver um diferencial curto, você compensa isso, aquilo, aquilo outro. Mas, no final das contas, o que vai contar mesmo seriam as rotações que você está naquela velocidade de cruzeiro naquele momento. Posição do pedal do acelerador, carga, topografia. Então, essa questão da overdrive em si, ela seria com um percentual tão mínimo que no universo operacional não faria tanta diferença assim. Por isso que eu enxergo hoje a G33CM, né, essa nova transmissão da Scania, como uma grande cereja do bolo, ao passo que você pode sim aproveitar um torque fantástico, né, que você tem agora a partir de 900 RPM, né, com uma marcha em condições de velocidade de cruzeiro, lógico, né, a 80, 85 por hora, né, se você tiver um diferencial um pouco mais longo, você coloca no overdrive e você deixa trabalhando ali nos 900, 950, sem maiores danos e a pleno torque, isso que é importante. Então você vai ter menos rotações, né, menor consumo de combustível, obviamente, tá bom? Mas lembrando, o consumo de combustível é muito complexo a gente falar aqui, porque depende de vários fatores, posição do pedal acelerador, topografia, peso, calibragem de pneu, resistência aerodinâmica, enfim, tem que falar uma série de coisas aqui, falar de consumo de combustível. Mas eu enxergo esse trem de força, né, tecnicamente falando, com a grande possibilidade de se obter aí bons resultados de economia de combustível, né? Então a engenharia da Scania, não é puxando sardinha, não, pelo amor de Deus, estou falando tecnicamente, tá? Então, porque senão o nego, você é escaneiro, não sou escaneiro, não é isso. Mas assim, eu tô vendo um olhar crítico técnico da coisa, né? Então eles vieram com o motor 560, lembrando que a potência não vem de graça, né? Se você tem um motor mais potente, obviamente que você vai ter uma demanda maior de combustível também. Talvez seja por esse motivo que a Volvo, agora vamos falar do Volvo, veio com o FH540, manteve os 540 cavalos, porém, né, agora de 1460, essa cavalaria agora é de 1460 a 1800. No Euro 5, os 540 cavalos se manifestavam de 1450 a 1900, tá certo? Então você vê, no Euro 6, né, a potência máxima chega a 10 RPM mais tarde e ela vai morrer 100 RPM a menos, tá? Outra coisa, o torque manteve seus 2.600 Nm, porém agora ele se manifesta 50 RPM mais cedo, tá? Com o torque máximo do Euro 6 a 2.600 Nm, de 1.000 a 1.460 RPM. Olha que interessante. No Euro 5, né, no final da curva de torque, né, a 1.450, ele já te dava os 540 cavalos. No Euro 6 também, a 1.460, olha só que bacana, acabou o torque, só que a 1460 você já tem os 540 pocotó disponível para você aí, né? Os 540 equinos, no caso. Então você tem ali aquela fantástica curva de potência plana, que é muito bacana para a performance do caminhão. Então, tanto a curva de torque quanto a curva de potência plana, elas ajudam na performance. Quando você tem uma ajuda na performance, se você souber usar isso a seu favor, você tem também uma ajuda na economia. Só que aí, a grande cereja do bolo que eu vejo nessa nova motorização, né? Lógico que manteve os valores, né, de torque, aparecendo o torque aqui um pouquinho mais cedo, só que a grande cereja é o sistema de injeção Common Rail. O Common Rail você tem o controle total da injeção. Ou seja, você não precisa de um aparato mecânico para acionar. O bico bomba você tinha o eixo de câmeras que pressionava, né, a bomba para cima gerava aquela pressão no diesel. O rail não, você tem a pressão constante no rail ali.
E você tem controle total da injeção. Ele permite uma pré-injeção, múltiplas injeções, injeção principal, permite uma pós-injeção. E quando Com você tem um isso já não sistema de tem mais injeção, ninguém assim defendendo o bico-bomba como a solução maior de todas, né? mas Você a tem Mercedes que... continuou, né? A Mercedes continuou com os motores com a injeção PLD, mas assim, eles melhoraram muito, né? E as outras, todo mundo está com Common Rail praticamente, né? Todo mundo. A Cummins já tinha Common Rail desde a época do faz IS3. tempo. A MWM também, no Série 12, enfim. Common Rail é velho no Brasil já. Né? E aí eu acho assim que, no caso do Volvo, por exemplo, você não tem novos níveis de potência, você não tem mais torque, tudo bem. Você está entregando os mesmos valores com rotações diferentes, porém com um sistema de injeção melhorado, você está com uma nova transmissão, 7ª geração. Então você tem todo um aparato ali de soluções do trem de força, no próprio motor, aquele óleo também menos viscoso, aquela coisa toda, né? Tudo para tentar tirar o quê? O máximo de proveito de cada gota de óleo diesel. Então, eu vejo hoje uma briga futura muito grande entre o OM 471 da Mercedes-Benz, né, no 53, é um carro, é um caminhão muito raro devido ao preço, enfim. O FH 1540, que está prometendo uma grande economia, tá? Principalmente na harmonia de trabalho entre a nova iShift 7ª geração e esse novo motor D13K, né? Eu vejo também o esquecido Meteor, olha só, o Meteor está agora com 530 e 2.600 Nm de torque, tá? Começando a 930 RPM. E o Meteor está com a fantástica transmissão ZF Traction, né? Então você tem a opção da 12TX 2624 TD, a Isso é relação da uma primeira coisa que marcha. há um tempo atrás a gente não esperava, ver um caminhão Volkswagen nessa categoria de potência, cara. Não esperava. E olha só, e continua com o motor, praticamente o motor TGX, lógico, com as melhorias Sim, devidas, sim, né? sim. É um motor 12.4, o diâmetro dos cilindros, para quem gosta de mecânica, é 126 milímetros, e 166 de curso, é o mesmo curso do OM 460, né? Eles são parecidos ali no curso, só que o motor o D26 é um motor diferente, é um motor que tem Common Rail desde a sua concepção e tal, comando de válvula, não comando de válvula no cabeçote e tal, é um motor mais moderno, né? Um motor de concepção moderna. E ele entrega bons valores ali de potência e torque ali no Meteor, e agora com a transmissão, agora não, o Meteor, né, desde seu lançamento ele tem a transmissão ZF Traction. A Traction é uma transmissão extremamente fantástica, né? Ela não tem decisões na troca, mesmo quando você está ali no modo automatizado. E eu já fiz vários treinamentos com o Meteor, está no meu canal. E uma vez um motorista me perguntou, poxa, mas quantos modos de condução tem nesse caminhão? Eu falei, tem 2. Como assim? Não, porque eu trabalhei com caminhão da marca X, tinha 4 modos de condução e tal. Eu falei, tem 2, é automatizado e manual. Mas não tem o automatizado performance, não tem o automatizado econômico, não tem o automatizado standard. Eu falei, não, quem faz tudo isso é o seu pé. A transmissão é tão inteligente a ponto de quem determinar isso é o pé do motorista. Se você acelerar de forma gradual, a Traction vai entender que você quer uma condição econômica, então você estará no modo automatizado econômico de acordo com a sua forma que você acelera, você informa para o módulo que tipo de condição você quer naquele momento. É uma transmissão extremamente fantástica. E aí estávamos uma vez ali na Jacopêssego e eu falei para o motorista assim, nós estávamos uma caçamba, estava com um pezinho um pouquinho acima ali né? E aí tem aquela subidaiada na Jacopêssego, eu falei, agora vamos testar essa bicha aqui, vamos ver se ela encepa no morro aqui. Aí o motorista, rapaz, quer que eu ponha no manual? Eu falei, não. Vamos ver a inteligência da caixa onde ela vai mandar. Você só dá um pouquinho mais de pressão no pedal para informar para o módulo que a gente está numa condição de subida e tal, para ele, né, ficar preparado para mandar uma perto da outra aí quando precisar. Aí chegava ali, pegava a subida íngreme, se a rotação cair muito rápido, quando chega em 1.100, ela faz 2 uma vez, né? E faz rápido, Roberto, ela não fica indecisa, sabe? Uma transmissão, umas trocas muito rápidas e, assim, bem assertivas, né? Então, ali eu vi que a Traction é uma transmissão extremamente inteligente, muito boa mesmo. Ela vai brigar, assim, em pé de igualdade com as grandes transmissões que temos no mercado, com a Power Shift da Mercedes-Benz, que é outra transmissão fantástica também, né?
com a nova G33CM da Scania, com a Shift 7ª geração, que eu volto a falar que é uma transmissão, olha, cara, eu tiro o chapéu para todas as transmissões aí que nós temos aí no nosso mercado hoje, o pessoal tá de parabéns, né? E a Traxxon, ela sai também nos DAF, e agora, né, no S-Way. Na verdade, o S-Way está chegando aí uns 540 cavalos, promete ter o freio motor mais potente do mercado brasileiro, 610 cavalos de potência de frenagem, Roberto. E aí? Será que é tudo isso? Você que tem falado com o pessoal. Se pessoal você escreve, você tem que assinar embaixo, né? Eu gosto muito do motor FPT Cursor 13, né? Ele tem uma história muito bacana. O pessoal está dizendo que chega nisso aí, eles capaz que sim, chega. Então, né? Eu acredito que ninguém vai brincar com uma informação desse tipo. Tomara que dê tudo certo. E ficou um caminhão bacana, viu? Assim, em relação à geração anterior, achei um caminhão bonito, tudo. Só não gostei muito, assim, é questão de gosto. Eu prefiro os espelhos de ponto cego em cima, como no Iveco antigo, né? No S-Way eles estão embaixo ali. Não é questão de gosto, motorista, cada um tem um gosto. Uns vão preferir esse espelho de ponto cego embaixo, enfim, eu prefiro em cima e tal, mas por questão de gosto mesmo, tá? Mas é um caminhão que eu acho que, assim, dependendo do investimento que a Iveco fizer em questão de marketing, de treinamento de motorista, treinamento de rede, treinamento do seu pessoal de vendas, né? Ele vai começar a alavancar um pouco. E vamos ver se vai dar resultado em termos de consumo, porque pelo trem de força promete um pouco de melhoria, sim, viu, Roberto? Vamos esperar para ver, né? Vamos ver. Agora, aquele Meteor especial que eles estavam apresentando ali com aquela pintura fosca, tudo diferentão, né? Aquilo ali você viu, né? Eu não cheguei perto daquele caminhão na Fenatran. Eu queria muito conhecer, eu vi pelo seu canal. Não cheguei perto. Não. Eu queria muito ter visto, assim, mas, cara, tava uma muvuca, aquela Fenatran, nossa. Tanto é que eu queria ter feito uns vídeos também na Volkswagen, não consegui fazer nada ali, muita gente. Infelizmente, eu fiquei deixei de ver muita coisa ali dentro. Muita coisa. Mas é um caminhão conceito, né, no caso? É um conceito, mas ele vai entrar em linha. Vai entrar em linha. Dizem eles que final do ano que vem ele vai estar rodando normal. Bacana. Ele tem as mirror cams, né, assim como o Atos, é bacana, né? A mirror cam é uma inovação tecnológica muito boa. Depois que o cara acostuma, vou falar uma coisa para você, ele estranha o retrovisor, né? Num primeiro momento, você fica olhando para aquele tablet ali, você fala, meu, será que isso aqui, né, é meio esquisito, né? Até você se adaptar, mas depois que o cérebro se adapta, né, é um recurso muito bacana. Só não pode dar pau naquilo ali, né? Pode escurecer a tela. Pode escurecer a tela. Tá certo. Aí você tem que pôr um retrovisor sobressalente ali, né? Um retrovisor de emergência. Esses dias mandaram um vídeo, cara, eu dei risada demais. Mandaram um vídeo para mim, o cara com Actros desse novo aí, mas com retrovisor igual do 1113 na porta. Não sei se foi bom. Eu vou ver se eu mando para você, vou ver se eu acho. Cara, que ridículo. Eu não sei se o cara não se acostumou, se deu algum problema, ou se, não sei. Né? Às vezes deve ter dado algum problema, o cara pôs aquilo ali paliativamente, né? Porque a viagem tem que seguir. Né? Bom, se a gente está falando aí, por exemplo, de motor acima de 500, no caso da Iveco, só o S-Way, né? O S-Way, eu não sei se o High Road vai ter alguma coisa acima de 500 cavalos, eu não cheguei a ver na Fenatran. Eu vi na Fenatran, né, a nova dele, com a transmissão automática ZF8 HP, automática, com conversor de torque, eu achei aquilo lá fantástico, eu gosto muito de transmissão automática, né, principalmente naquele segmento, acho que vai fazer bastante sucesso. Mas aí a gente está falando um pouquinho de segmento mais premium, né, a gente estava falando. Agora, os mais acessíveis em termos de preço, nós temos aí o Meteor, o DAF, eu não sei se ele vai vir com uma política de preço agressiva, o DAF é um caminhão mais acessível também. Ele continua com a motorização Packard MX-13, que na sua última marcha ali, né, eles entregam a função multi-torque, tá? E qual é a função da função multi-torque, né? Ela tem assim, o objetivo de manter por mais tempo a última marcha ali, para que você, dependendo do lance de subida que você pegar, né, evitar uma troca de marcha. Mas, né, numa composição 9 eixos, por exemplo,
você manter a 12ª marcha, dependendo da subida, assim, é uma coisa quase que inviável, né? O Aviation, ele pesa demais ali, uma composição de 74 toneladas, mas naquele primeiro momento ajuda um pouquinho, né? Você manter um pouco mais a última marcha ali. Eu só acho que esse torque a mais, ele deveria ser uma coisa assim direta, né? Não só se manifestar em última marcha. Mas são decisões de engenharia, cada fabricante tem ali a sua estratégia, né, em relação a isso. Então não cabe a nós aqui falar o que é certo e errado, então cada um oferece aquilo que tem e eles apostam ser a melhor, né, opção para aquele momento. Qual o caminhão desses aí que você acha que foi mais, assim, que teve uma inovação mais chocante? Bom, de inovação mesmo, Roberto, foi o motor super da Scania, né? Porque até então, veja só, o motor, o D13 estava no Brasil, D13C, né? Com aquela sistema de injeção bico-bomba. Veio o D13K com Common Rail. Tá, o motor D13, né? Já conhecido e tal. Então, assim, o motor super é uma coisa nova, né? Porque nós não tivemos um motor super no Brasil na versão Euro 5, tá? Ah, você está puxando o saco da Scania. Não, não. A gente está falando de inovação, coisa nova. Tem um novo motor do S-Way, o FPT Cursor 13, Common Rail? Sim, mas o Cursor 13 já estava no mercado, não é verdade? Tivemos grandes inovações tecnológicas. O novo motor D26, que equipa um Meteor, aquela coisa toda. Né? 471 já está no mercado, né? O pessoal já conhece, embora não é tão comum a gente se deparar com um 471 por aí, né? É difícil a gente ver um 2553, um 2653 rodando. Infelizmente é difícil, porque é um baita do motor, né? Baita caminhão, um caminhão excelente também. E aí eu acho assim que a grande inovação, né, de novidade mesmo, em termos de motorização, foi o Scania Super. E ele me impressionou, assim, nos valores que ele entrega, né? Principalmente o torque, né? Esses 2.800 Nm aí. A gente está falando de um valor que o Actros 4160 entrega com aquele motorzão V8 de 16 litros, tá? Isso você está arrancando um motor de 12,7 litros, é 12,74 se eu não me engano, né? A gente arredonda para 13 e tal. Então você arrancar 560 cavalos e 2.800 Nm de torque no motor de 13 litros, então veja só onde a tecnologia nos trouxe, né? Em termos de potência e torque. Bacana, eu acho Bom, que foi um essa é dos uma grandes. questão que pode levar a algumas dúvidas, né? Porque, pô, será que eu vou confiar nesse motor? Será que ele vai aguentar? Porque ele é um motor pequeno para tanto resultado, né? Você Sim, lembra naquela época em que todo mundo tinha um motor 420, mas chegava naquele. Como é que se chegava? Cada um tinha uma solução. Tinha gente tinha motor quer dizer, pequeno, né? Vamos dizer assim, no caso da própria Volkswagen, né? E tinha gente que chegava na mesma potência, mas com um motorzão já de outra litragem, né? Quer sim, um dizer, grande deslocamento volumétrico, no caso, né? é, Porque ali você tem um rendimento termovolumétrico maior. Né? A partir do momento que você tem uma cilindrada menor entregando mais, o motor é uma máquina térmica. Né? Então, se você está entregando mais, você sabe que o pistão ali naquele momento está recebendo uma bela de uma cacetada ali em cima, tá? E a temperatura, né? Obviamente que a temperatura de combustão para entregar isso tudo também é maior. Então, lógico que o sistema de arrefecimento ele tem que ser todo revisto para essa nova realidade. E é um motor que, obviamente, a engenharia já viu aquelas partes que mais sofrem, né? Porque o metal é suscetível à fadiga. Fadiga são tensões cíclicas elevadas dentro do regime elástico do metal. Então, você tem que ver questões de torção, flexão, compressão, tração, enfim, tudo que você sofre de esforços mecânicos dentro do motor e reforçar aquelas peças ali para aquela extrema pressão que você vai ter ali dentro, já visto. E para entregar tudo isso, é como você falou, né? Você tem um esforço mecânico muito grande mesmo. tá. Você já falou aí que o que mais te atraiu nessa questão de inovação ou de resultado pelo motor, você elogiou bastante o Scania Super, né? Certo? Eu, Você também é falou assim,
O Volvo também merece uma atenção, né? A Volvo com essa motorização nova, lembrando que lá fora, né, Alberto? A Volvo tem uma motorização no D13 com Turbo Compound, né? E eles têm uma versão, o 500, por exemplo, lá no Turbo Compound, ele entrega 2.800 Nm de torque de 900 a 1.300. Quer dizer, eles não trouxeram essa motorização para cá. Não sei se por questões comerciais que deixaria o caminhão mais caro, tá? Ou por estratégia, num segundo momento, não sei, porque você tem um componente a mais ali, o Turbo Compound é um componente a mais. Ele não foi visto com bons olhos quando ele veio para o Brasil, né, com um G470 na época, né, o os caminhões 470 da Scania que tiveram Turbo Compound, tiveram dois níveis de potência que utilizaram esse recurso, o 440 e o 470 Euro 3, não foi bem visto no mercado, não sei se eles ficaram com medo dessa rebuscagem aí na memória do consumidor em relação ao Turbo Compound, mas lá na Europa é um motor que rende muito, né, promete muita economia, já visto que os 500 cavalos já estão disponíveis a 1.300 rotações por minuto, e se mantém assim até 1.600, então é um motor que, no geral, já trabalha com regimes de potência e torque bem mais baixos, né, os regimes de rotações, e quando a gente fala em trabalhar com regime de rotação mais baixo, a gente fala em economia de combustível. Afinal de contas, quando você tem menos rotações, a tendência é você economizar mais. Quando você tem menos rotações, você tem menos ciclos do motor ao longo de um dia. Se você tem menos ciclos ao longo do dia, tem ao longo de um mês. Se tem ao longo de um mês, ao longo de um ano. E assim sucessivamente, podendo aumentar aí de sobremaneira a vida útil do engenho, né? E lembrando que a melhor manutenção preventiva é a forma de operação, na minha opinião, né? Em primeiro lugar, é a forma com que você opera. É o instrutor falando, né? Essa é a forma, e aí, lógico, respeitar a manutenção preventiva de acordo com o grupo de aplicação do seu veículo, se é rodoviário, se é severo, se é misto. Lembrando que os caminhões, né, que trabalham com 9 eixos, eles têm 9 eixos que eu falo, pode ser um bitrenzão, um rodotrem, o pessoal das 74 toneladas aí, eles têm também a manutenção deles, o intervalo tem que ser menor, porque você tem maiores esforços aí. A Mercedes e outras marcas, a Scania também já está trabalhando com esse tipo de cálculo, né? A Mercedes já tem há muito tempo o sistema Teligent, né? O sistema Teligent, ele calcula, né, as manutenções de acordo com os esforços do trem de força do caminhão, isso já desde o Watson, né? Faz todo sentido. É uma forma bem inteligente, e ele leva em consideração vários parâmetros, né, como velocidade média, número de troca de marcha, temperatura do óleo, temperatura geral do caminhão ali, número de partidas a frio. Mas você fala, número de partidas a frio? Por quê? Né? Porque é o seguinte, quando você está com metal no estado frio, ele está tudo rígido ali. Né? Quando você esquentou, você dilatou. Isso faz com que você tenha uma mudança no estado atômico do material. Tá certo? Então, veja só, até o número de partidas a frio, o sistema Teligent, ele calcula também tudo isso, tá? E leva em consideração vários outros parâmetros para determinar, por exemplo, a troca de óleo do motor, troca do óleo da caixa, óleo diferencial. Então, é um sistema de manutenção flexível, né, de acordo com as solicitações do trem de força. E aí, muitos clientes ficam com raiva, entre aspas, porque às vezes não dá para planilhar aquilo de uma forma mais assertiva, porque há uma grande variação. Então, suponhamos, quando eu trabalhei num grande concessionário Mercedes-Benz aqui em São Paulo, né, por questões éticas, eu não vou citar nome aqui, mas eu cheguei no cliente que tinha frota de 1933. E aí ele estava bravo pelo seguinte, teve caminhão que chamou a primeira revisão com 18 mil, teve caminhão que chamou a primeira revisão com 30 e poucos mil. E, pô, Dantas, que é isso aqui? Então, onde você roda com esse caminhão que chamou com 18? Onde você roda com esse caminhão? De que forma está sendo operado esse caminhão que chamou a primeira manutenção aqui com 18 mil? E aquele que chamou com 30 mil? Quem opera o caminhão? Né? De que forma ele é operado? Em quais condições topográficas? Em qual peso? Tá vendo como é que é difícil de você lidar com rotas diferentes, situações diferentes, motoristas diferentes? Você vai ter, lógico, uma resposta diferente. A máquina está ali, é um algoritmo. Eu não tenho nenhum laboratório na caixa de câmbio ali para falar se vai ter que trocar o óleo com tantos mil. Eu não tenho nenhum laboratório no cárter do 1933 para falar que ele vai trocar com 18 mil. Não, é um algoritmo inteligente que calcula isso.
de acordo com as solicitações do trem de força, levando em consideração vários parâmetros operacionais. Tá. Anderson, você tem algum motivo, por exemplo, alguma coisa que possa indicar, por exemplo, uma potência final que seja preferível dentro dessa faixa, 520, 530, 540, 560? Ou tudo que vai valer ali é a configuração e a operação do caminhão? Os caminhões mais potentes, Roberto, eu indicaria ali para a composição de 74 toneladas, né? Então, de 540, 560, você vai ter ali, lógico, o caminhão no 9 eixos, nada impede você ter um 1540 rodando uma carretinha de 2 eixos. Né? Eu já vi R620 com a carretinha de 2 eixos passado. O cara tá passeando, né? É um passeio, cada gosto é um gosto. Eu já vi também Scania 420, eu já vi 2540 puxando 9 eixos. Você vê uns absurdos assim, né? Então, quando você vê um caminhão com uma potência bem aquém, não que o trem de força não ganha, o 2540 com eixo traseiro HL7, pelo amor de Deus, CMT de 80, o bicho é um, né? Aquilo ali não enjeita, mas pelo menos de morro acima você vai fazer uma procissão, não é verdade? Então, veja bem, eu acho assim que as potências de 540, 560, que é o que nós temos, 530, né? Não vamos esquecer que os DAF tem 530, os Meteor, né? De 530 a 560, né? Vão reinar aí soberanos aí nas composições de 74 toneladas, né? O que eu indicaria? Cara, nesse primeiro momento é muito difícil a gente indicar algo, porque quanto mais potência, maior o consumo. Isso não vem de graça. A potência não vem de graça, nada vem de graça, tá? E aí você tem aquela velha equação. Bom, dependendo da subida que você pegar, se você, mesmo consumindo mais por minuto, ficar menos tempo subindo, você vai ter um consumo menor lá em cima, no final das contas? Sinceramente, não temos nenhuma bola de cristal. Só o mercado vai poder dizer para a gente como essas novidades irão, né, de fato, na prática, entregar tudo aquilo que eles estão prometendo. Bom, meus amigos, vocês que gostam desse tipo de conversa, olha, marca aquele famoso sininho para continuar recebendo, né, a chamadinha para os nossos materiais, esmaga o like, né, se inscreve no canal se é que você ainda não está, tá certo? E bola para frente, a gente logo volta aí com mais novidades, tá bom? MTED, a mobilidade do futuro. Muito obrigado a todos. Se inscreva no canal. E é isso aí. Grande mestre Roberto, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.